Muito bem, Brasil, trocou o BG e trocou também o GC. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, Série B do Brasileirão 2025. Nós fizemos aqui alguns levantamentos e são levantamentos importantes, levantamentos que chamam a atenção pelo equilíbrio, cara, pelo equilíbrio dessa competição na temporada 2025. Nossa produção fez alguns levantamentos aqui em relação ao que nós tínhamos nas temporadas passadas e é o que a gente está tendo agora em 2025, na 33ª rodada. Coloca aí na tela do YouTube como estava a Série B de 2022. Né? A gente foi lá em 2022, pegou 22, pegou 23 e pegou 24 na altura da 33ª rodada, que é o momento que a gente está vivendo agora na tabela de classificação. Em 22, o Cruzeiro ele tinha 16 pontos a mais que o segundo colocado. Ele tinha 72 pontos e já estava na Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio era o segundo colocado com 56, 3 pontos a mais que o Bahia, que tinha 53, né? E o Vasco da Gama era o quarto colocado com 52. A distância do Vasco para o quinto colocado, o Sport, 19 pontos. E a gente já tinha ali o Grêmio praticamente classificado, o Bahia com situação muito boa e o Cruzeiro já matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não existia nenhum tipo de equilíbrio, né? A gente tinha ali uma equipe como o Cruzeiro disparando. 2023, nessa mesma altura da competição, o Vitória tinha 64 pontos. 64 pontos. Ele tinha basicamente 10 pontos a mais, 9 pontos a mais que o quinto colocado do Guarani. Ou seja, o Vitória também já estava com a vaga garantida, praticamente, matematicamente, à Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport era o segundo colocado com 59, né, acabou não subindo. O Atlético era o terceiro colocado com 59 pontos também. E o quarto colocado era o Juventude com 56. O quinto colocado era o Guarani com 55. Aí você tinha Criciúma, Novo Horizontino, Vila que teve uma arrancada com 51, mas você tinha ali pelo menos 2 vagas já bem azeitadas e o Vitória disparado. Em 2024, ano passado, nessa mesma 33ª rodada, o Santos ele tinha 59 pontos, o Sport que subiu tinha 59, o Novo Horizontino que não subiu tinha 57 e o Mirassol que subiu tinha 56. O Mirassol tinha 4 pontos a mais que o quinto colocado, o Vila Nova, com 52. Né? O Ceará, depois que subiu também, teve uma arrancada maravilhosa, tinha 51 nesse momento, o Operário tinha 50. Ou seja, o Santos ele tinha 7 pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação, o Vila Nova. Ou seja, também foi um campeonato sem muito equilíbrio, né? As equipes acabaram disparando e depois algumas subiram, outras acabaram fraquejando a reta final, mas a gente não tinha equilíbrio. Olha a classificação agora de 2025, tá aí na tela, trabalho show da nossa produção. O Coritiba, que é o líder da Série B, ele tem 57, ele tem 3 pontos a mais que o quinto colocado. Ou seja, na próxima rodada, o quinto colocado, ele pode passar, né, a equipe que lidera a competição, que é o Coritiba. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem aí um formato, uma ideia do tanto que essa competição em 2025 está equilibrada. Totalmente equilibrada. Não sei se por baixo ou por cima. Mas o primeiro colocado da competição, ele tem apenas 3 pontos a mais que o quinto colocado. Coritiba 57, Chapecoense 54, Criciúma 54, Remo 54, Novo Horizontino 54 e o Goiás com 52 pontos. Diante disso, volta aqui a imagem pra gente agora, e volta o GC também na tela, eu pergunto pra vocês, por que a Série B 2025 é a mais equilibrada da história? Por que a Série B 2025 é a Série B mais equilibrada da história dos pontos corridos? É porque o campeonato é bom demais? Para mim não é. Ou é porque o campeonato é um campeonato feito por equipes fracas tecnicamente? Hein? Essa é a pergunta, essa é a dúvida. Eu começo por você. Cracasso Danilo Dias. Eu provei para todos os amigos aqui, né, que estão ligados no debate, para vocês da mesa, que o equilíbrio que acontece nessa temporada é algo inédito nos últimos anos. Totalmente inédito. Por que desse ineditismo? Por que a Série B de 2025, de fato, é a mais equilibrada, pelo menos dos últimos 10 anos? Fala, Cracasso, boa tarde. Alô, Danilo! Fala, Thiago Menezes, ótima tarde pra você desta terça-feira. Uma terça-feira abençoada também ao maestro, o ídolo, Carlos Eduardo, Tim, como é bom estar ao seu lado, maestro, sempre um amigo aqui também das transmissões, um cara sereno, coerente. Muito bom, ídolo. E também uma boa tarde especial a todos que nos acompanham aí na nossa transmissão, no YouTube, na frequência 90.7. Muito obrigado pelo carinho
de vossa audiência. Thiago, muito equilibrado, né? Tirando as edições de 2022, em que o Cruzeiro demonstrou a superioridade, foi para 72 pontos nessa rodada, então ele já caminhava ali para bater recordes atrás de recordes. Em 23 tivemos um Vitória que tomou de 6 do CRB em Alagoas e mesmo assim chegava a rodada 33 com 64 pontos, já demonstrando o porquê que seria o campeão. E em 2024 tivemos um Santos com 59 pontos e o Vila Nova, que era o quinto colocado, com 52. E o que me chama a atenção antes de chegar em 25 foi o Grêmio Novo Horizontino, que tinha 57 pontos nessa rodada, era o terceiro colocado em 2024 e mesmo assim ainda ficou de fora nas últimas 5 rodadas. Incrível como esse time do Grêmio Novo Horizontino tem que ser estudado nessas edições de 23 e 24, como chegar na 33ª rodada com 57 pontos e ainda ficar de fora do acesso, e demonstrando que ele em terceiro lugar o ano passado, contrastando com a mesma pontuação do Coritiba esse ano, traz um equilíbrio intenso. Esse ano não temos um doador de pontos, mesmo o Paysandu sendo o pior time dessa competição, tendo apenas 5 vitórias, catástrofe que aconteceu nessa Série B pro time do Papão. Ele não foi tão doador de pontos assim, ele ficou 9 jogos sem perder, empatando e vencendo, ele segurou seus adversários durante 9 rodadas consecutivas, ele teve 5 triunfos, nós já estamos falando aí de 13, 14 rodadas, então ele não foi um doador, como tivemos nas edições de 2022, de 2023, times como Guarani, como Brusque, naquela altura eram doadores de pontos, um time limitado que conseguiu pouquíssimas ou quase nada vitórias. Esse ano muita gente fala do equilíbrio por baixo, um campeonato muito abaixo da média, um campeonato em que não temos tantos destaques individuais assim. É verdade, eu comungo da mesma opinião, um campeonato que está nivelado por uma parte inferior, mas é o futebol a nível nacional. Eu vejo que dificilmente surgem grandes talentos e que despontem, que podemos pontuar que realmente eles têm credenciais para que a gente pudesse estar falando aqui de grandes destaques nessa Série B. Hoje, se nós pararmos para pensar nessa Série B, destacaríamos alguns goleiros de Curitiba, Clube do Remo e outras equipes mais. Dificilmente chegaríamos a um atacante. Trouxe dados aqui de como foi a edição de 2019, se eu não me engano. Eu tenho que buscar nas minhas anotações, quando o Magno Alves foi um dos artilheiros e o vice-artilheiro tinha 25 gols, o quinto artilheiro fechou com 21 gols a edição da Série B. O ano passado tivemos um do Ceará, o Puga, com 13 gols, sendo artilheiro. Então, mostra o nível tão baixo de qualidade que tem essa Série B, mas a competitividade e o equilíbrio muito grande. Eu vejo que essas edições nos mostram isso. Para você ter uma ideia, 59 pontos ficou de fora em 2023 e essa edição, 59 pontos, já pode até subir algum time, demonstrando um equilíbrio tão para baixo que foi essa Série B. 1h17 agora, debate das séries até as 3 da tarde, oferecimento Chão Nativo, o restaurante da família. Center Pisos, com mais de 800 modelos, a Center Pisos é o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Sopema, referência nacional em peças Baldan. Peças motores a diesel, só na Sopema. Globo Soluções em Impressão, compre suprimentos de informática e escritório para o teu home office ou empresa. 3261-1177. E é claro, né, Cruzeiro, que tem um timaço de produtos de limpeza, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, há 6 décadas produzindo para o Brasil inteiro. Produtos Cruzeiro. Um abraço pro William de Carvalho, tá ligado com a gente. É engraçado, né, Thiago? Só porque os goianos não estão bem, você falou que o Goiás era a máquina da Série B. Agora menospreza os demais? William, isso é fato, cara. Isso é fato. Qual o destaque individual dessa Série B do Campeonato Brasileiro? Ano passado o Ceará apresentou 2 baitas destaques, que seriam titulares hoje em qualquer equipe da Série B. Saulo Mineiro e Eric Pulgar. Tem jogadores desse nível? O Remo tá no G4 com um time como o Zaço. O Coritiba lidera a competição com um time como o Zaço. Qual que é o destaque individual do Coritiba, com exceção do Josué, meio-campista português de quase 40 anos de idade? O Atlético Paranaense, tudo bem. Kevin Viveiros, um jogador que custou quase 60 milhões de reais, um investimento altíssimo e tal. O Goiás, que ficou aí quase todas as rodadas não tá fazendo a diferença, né? Também não tá. Não tá também. Ninguém tá fazendo a diferença, né? Quem não tá? Você pega aqui. O Viveiros. O Viveiros não tá, não. Tá fazendo tanta diferença que o Atlético Paranaense não tá no G4. Tá fora do G4. Cuidado, ele tá arrebentando. O Atlético lidera o campeonato, né? Isso. Você viu os 12 primeiros jogos dele, Thiago? Tá bom, meu amigo. Adiantou do quê? O que eu tô falando aqui, por exemplo, o Eric Pulgar ano passado. Ele pegou na mão do Ceará e ajudou no acesso. O Saulo Mineiro pegou o Ceará lá na 5ª posição e levantou na reta final. O Viveiros não tá fazendo isso, eu concordo plenamente com o Nivaldo. Eu discordo plenamente. Então assim, você pega o Goiás, que liderou quase toda a competição.
16 rodadas da liderança da Série B. Gente, quem que é o destaque individual do Goiás? Moço. Quem é o destaque individual do Goiás? Então, assim, cara, se analisa individualmente as equipes, pra mim, é uma das piores edições da Série B, tecnicamente falando, sim. E não é porque o Goiás tá fora do G4, não, porque a gente tá criticando o Goiás aqui também. Mas enfim. Pode esquecer do Pedro Rocha, 14 gols e 4 assistências. Caiu demais também, voltou agora, ficou aí 10, 12 rodadas de ato. Que é uma média baixa. É uma média baixa. Cuidado. A gente já teve artilheiro em Série B com 22 gols de média, mas lá... 20 gols de média. Pois é, o Pedro Rocha pra mim também é um jogador assim, que ele caiu e tá voltando agora. Só falta você falar que você não queria ele no seu time agora, o Pedro Rocha. Dependendo, na Série B queria, Série A não. Então assim, é um negócio complicado. Eu acho a Série B fraquíssima do ponto de vista técnico nessa temporada. Mas enfim, Tim, quero a tua opinião também. Tá aprovado aí, gente. Volta essa cartela interessante, trabalho da nossa produção. Olha, Enivaldo, você não estava no estudo no momento que a gente levantou? Em 2022, olha a distância do Cruzeiro para o quinto colocado. O Cruzeiro tinha 72 pontos, o Sport tinha 46, né? 49. Ele tinha 49, 72 a 49. 2023, o Vitória tinha disparado também com 64 pontos, né? Em 2023. E o Sport, o segundo colocado, ele tinha nesse momento aí 4 pontos a mais que o quinto colocado. 2024, o Santos também já estava disparado, a distância já era grande, era considerável, de 4 pontos do Mirassol para o Vila, que era o quinto colocado. E nessa temporada, a distância do quinto colocado para o líder da competição está em apenas 3 pontos. Então, assim, já é o campeonato mais equilibrado dos últimos anos. Por que desse equilíbrio, Tim? Quero entender aqui. Falta qualidade, falta, digamos que, competitividade, não tem doador de pontos. Qual que é a explicação que você tem para esse equilíbrio tão grande, faltando apenas 5 rodadas para o final da Série B 2025. O que está acontecendo, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, abraço ao nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê. Sempre bom estar ao seu lado, para a Giovana, para o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. Um abraço todo especial àqueles que estão nos acompanhando. Tiagão, eu vejo que em 2025 nós temos elencos parecidos. Nós não temos nenhum grande elenco aí realmente para despontar, como mostrou aí na tabela de 2022 o Cruzeiro, que sobrou nessa rodada com 72 pontos. Né? No 2023 teve um Vitória que deslanchou. Queira ou não queira, o Santos no segundo turno do ano passado deslanchou e sobrou também na reta final ali do Campeonato Brasileiro. Esse ano não. Esse ano nós temos times semelhantes, elencos semelhantes. Por isso que mostra esse equilíbrio tão grande nessa temporada de 2025. E olhando essas tabelas, Thiago, eu fiquei olhando quem estava fora e quem entrou. Então e algumas disputas que nós tivemos na reta final, tanto 2022, 2023 e também 2024, para a gente trazer para agora. Né? Eu estava olhando, em 2022, o Ituano, ele tinha 48 pontos nessa rodada, ou seja, mesma pontuação que o Atlético Goianiense. E o Ituano chegou vivo na última rodada, diante do Vasco, era um confronto direto. Quem vencesse o jogo subiria. E o Vasco acabou vencendo e o Vasco subiu com 62 pontos. E se tivesse dado o contrário, se o Ituano tivesse vencido o Vasco na última rodada, o Ituano teria subido com 60 pontos. Então aquele ano foi uma pontuação baixa, a gente espera que esse ano também seja, até para ter margem de aproveitamento maior para os nossos times aqui, tanto Goiás como o Atlético. Então mostra que o Atlético, por mais que eu não acredite, o Atlético está vivo. O Ituano é prova disso em 2022, mesmo não tendo subido, ele chegou na última rodada vivo ali para um confronto direto com o Vasco. O Vila, em 2023, eu estava olhando essa tabela aí, o Vila tinha 51 pontos, ou seja, 1 ponto a menos que o Goiás tem nesse momento. E o Vila chegou vivo na última rodada. Foi a maior decepção do torcedor vilanovense, mas o Vila chegou na última rodada dependendo só dele para subir. Então mostra que o Goiás está vivo e tem que brigar realmente por esse acesso. E outra situação que o Danilo até trouxe, a do Novo Horizontino. No ano passado, o Novo Horizontino tinha 57 pontos nessa rodada. Faltavam 5 jogos, o Novo Horizontino com 57 pontos e ele não subiu. E em 2023 ele tinha 53 pontos também e também não subiu. Então mostra realmente que a gente não pode desistir, não pode desanimar. Nem o Atlético que está lá embaixo, repito, por mais que eu não acredite, a situação do Atlético é difícil, a gente vê aí que teve situações que mostraram que é possível chegar. E o Atlético tem que imaginar isso, que é possível chegar, lógico, é muito difícil, mas a possibilidade ela existe, assim como o Goiás, que teve uma queda de rendimento, está numa situação complicada, mas é possível
possível, lógico que tem que jogar muito mais do que jogou até agora. Então, Thiago, 2025 nós temos um Campeonato Brasileiro da Série B, para mim, o mais equilibrado dos últimos anos, porque os times são muito parecidos. 1h24 agora, deixa eu pedir aqui um favor para você. Nós estamos com 744 aparelhos conectados só no canal do YouTube, tá? Tô agradecendo também você do FM 90.7, obrigado pela grande audiência, bombando a audiência da Band News Goiânia aí, principalmente nos carros de aplicativo, pessoal que tá almoçando agora, chegando em casa. Alô, você do radiosnet.com, plataforma top também, muito obrigado pela audiência, mas principalmente você do canal do YouTube. Gente, não custa nada deixar o like. Se cada pessoa que tá ligada aqui deixar um like, a gente vai bater a meta agora. Nossa meta hoje são 600 likes. Então participe, deixa o teu like agora, deixa a tua opinião também. A gente vai passando aqui aos poucos, né, e registrando a mensagem do meu povo. Deixa eu agradecer aqui o Paulo Freire, tá ligado com a gente. Tiago, tô ligado aqui direto de Belém do Pará. Simplesmente sensacional o programa de vocês, sou fã. Pecos Martínez, a matemática do Goiás está viva, no futebol está morto. Anderson Felipe, lontra iludida, Série B nível baixo, o que você fala do Goiás, Vila e Atlético? Uai, Anderson, se eles estão na Série B, eles também estão fracos, né? Eles não estão jogando Libertadores da América. Eu tô falando do campeonato como um todo. Como um todo. O Vila mesmo, esse ano, ele gastou demais e montou um time que dentro de campo foi fraco em relação aos últimos anos. Tanto que o Vila tá fora da briga. O Atlético tá tentando. O Goiás, muita dificuldade. Saiu do G4 agora com um time limitado. Então, quando a gente faz uma crítica aqui à Série B, eu não tô tirando os nossos times. Eles fazem parte do processo, né? Eles não são ilhas, não são isolados, não. O ano passado, o Ceará, nessa rodada, 33ª rodada, tinha 51 pontos e subiu. Ou seja, um a menos que o Goiás também. Teve aquela reta final ali que ele venceu muito, né? Que ele teve um crescimento grande, mas subiu nessa rodada ele tinha 51. Não, e um detalhe interessante, que só para complementar a fala do Tim, Thiago, rapidinho, então, Nivaldo. 2022, no G4, nessa rodada, ninguém ficou de fora. 2023, dos 4 que estavam nessa rodada, o Sport ficou de fora com 59 e o Criciúma, que tinha 54 pontos, subiu. O que o Tim traz à tona, o ano passado, Grêmio do Horizontino, nessa rodada tinha 57 pontos, ficou de fora pro Ceará, que tinha 51. Aonde eu quero chegar? Que na história da Série B, nas últimas 5 edições, quem esteve nessa rodada, na 33ª rodada, quase, dos 4, 3 conseguiram acesso. Mas pra mim não serve de parâmetro porque essa Série B é completamente diferente. É uma Série B completamente maluca. Pra mim nada que serviu de parâmetro nos últimos anos, ele serve agora. O Remo estava falecido há 5 rodadas atrás, gente. Só tem uma vaga aí, será? O Remo estava falecido nas 5 rodadas passadas. Ele voltou com tudo, ele tá no G4. O Goiás, que estava com acesso praticamente sacramentado, nesse momento tá fora do G4. O Atlético Paranaense, que a gente apostava que depois de 7 vitórias seguidas, que ele estaria no G4, que ele estaria no acesso, ele tá perigando também. A situação do Atlético é complicadíssima. Então, assim, eu não cravo nada nessa temporada 2025, não, gente. Precisa de suprimentos de informática e escritório para o teu home office ou empresa? Venha para a Globo Soluções de Impressão. 3261-1177. Preparado para a partida do final de semana? Inspire o teu time com o uniforme profissional da Toledo Esportes. 6236387387. 6236387387. Toledo Esportes, eleve seu jogo. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Bagema PC. Entrega rápida e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Suprema-go.com.br. E cortes de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Comandante, eu quero entender o motivo desse equilíbrio, né? Teve até um ouvinte nosso aqui que comentou falando que eu estou sendo, digamos que incoerente, porque eu citei o Eric Pulgar, que fez 13 ou 14 gols, e agora o Pedro Rangel já tem quase isso, né? O Pedro Rocha. Pedro Rangel não, Pedro Rocha. São jogadores diferentes, né? São jogadores diferentes, com posições diferentes. O Eric Pulgar era um atacante de lado, era o cara da velocidade. O Pedro Rocha joga de camisa 9 na equipe do Remo. Então, digamos que as possibilidades de gol de cada um também, elas são diferentes. Então, eu não comparo os dois jogadores, não. E para mim, a Série B do Eric Pulgar foi muito mais importante do que a Série B do Pedro Rocha. Mas enfim, Nivaldo, eu quero entender por que essa Série B 2025 ela é tão equilibrada, tá tudo tão próximo, tudo tão colado. Por que a diferença do Coritiba, líder da competição, é de apenas 3 pontos para o 5º colocado? Né? O que está acontecendo com a Série B em 2025, comandante? Fala comigo, Superfera. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Tiago. Um grande abraço a você, ao Danilo, ao Tim, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. É porque não tem um bicho papão nesta edição, né? Você vê que antes de começar o campeonato, a gente, pelo menos eu usava a expressão de que
talvez o Atlético Paranaense pudesse ser o dono de uma vaga. Talvez ele pudesse ser o dono de uma vaga. Isso não se confirmou. Você vê que o Atlético Paranaense hoje é o 7º colocado, fez uma campanha de primeiro turno horrorosa e depois ele deu uma soluçada, né? Deu uma reagida, teve uma sequência boa de resultados positivos e depois caiu no marasmo de novo. Foi quando ele saiu de Curitiba, veio aqui em Goiânia, apanhou do Atlético Goianiense, né? Foi goleado, depois foi lá no Pará e perdeu para o Remo, voltou para casa e empatou com o Avaí, ou seja, no tour que ele fez, disputando 9 pontos, 2 jogos fora de casa e 1 em casa, ele ganhou apenas 1. Quer dizer, aquela reação que todo mundo imaginava que ele fosse consolidar, acabou não se confirmando. Então, nós não tivemos um bicho papão nesse campeonato. Então, são equipes, a boa parte aí dessas que estão brigando pelo acesso é constituída de equipes mais ou menos do mesmo nível. Então, não tem um bicho papão. Você vê que nessa faixa aí, quando o Cruzeiro disputou a Série B, ele já tinha subido. O Santos praticamente já tinha sacramentado a sua situação no ano passado também. Então, hoje não tem um time que sacramentou a sua situação. O Novo Horizontino, no ano passado, ele tinha a pontuação que tem o Curitiba hoje e não subiu. Então, isso explica. Lá por volta da 10ª rodada, eu estava até no comentário do Cajuru, a gente levantou esse assunto. Falei, olha, esta Série B vai ser a Série B talvez a mais competitiva de todos os tempos. A diferença do primeiro para o 4º colocado vai ser, assim, uma diferença muito pequena lá na frente. E a tendência é ela se confirmar. Você vê, é uma diferença muito pequena, né? Você vê, a situação hoje do Atlético Paranaense, Thiago, ela é terrível, bicho. Ele tem que ganhar praticamente os seus 5 jogos. E talvez não dê, né? Porque ele tá atrás. Talvez ele tenha que ganhar os seus 5 jogos. Na verdade, ele não pode descartar nenhum jogo, né? Porque são 5. Ele tem 50. Então, ele ganhando os 4 jogos, ganhando 4 jogos, ele vai a 62. 62, eu acho que sobe. Eu acho. Mas não é certeza. Mas os adversários dele, tirando o Goiás, é tudo acessível, Nivaldo. Amazonas, Volta Redonda, Ferroviária, América Mineiro. Mas ele inteirou agora, até pro Nivaldo, de 12 pontos disputados, ele ganhou 2. Ele empatou o Avaí em casa, o Avaí em casa era acessível? Tirou ponto. Tirou ponto. Então, mas do mesmo jeito que o Avaí. O Volta Redonda contra o Goiás era acessível? Tirou ponto do Goiás. Então, assim, tá uma loucura. A Chapecoense contra o Goiás aqui em Goiânia. A Chape, extremamente acessível. A Chape com o Botafogo lá. Foi. Perdeu, empatou lá no finalzinho. Do Curitiba lá, ué. A Chape agora na. O Paysandu era acessível ao Remo? Quase tirou ponto do Remo. Exatamente. O Botafogo de Ribeirão Preto foi lá contra a Chapecoense, lá em Chapecó, e quase ganhou o jogo. E ganhou do Goiás aqui na Serrinha, ué. Exatamente. Botafogo, tá uma loucura, cara. Essa Série B, ela tá maluca.